E os estados decidiram unificar em 17% o ICMS para compras em sites estrangeiros de varejo. Por unanimidade, o Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal deliberou na última terça-feira pela fixação dessa alíquota de 17% no imposto sobre circulação de mercadorias e serviços de aquisições feitas em sites de varejistas internacionais. O Ministério da Fazenda vai discutir com o governo federal a proposta de tributação sobre compras online. Atualmente, essa alíquota varia de acordo com o Estado e o Conselho Nacional de Política Fazendária se baseou no menor percentual cobrado hoje. Com uma alíquota única, é esperado que as empresas nacionais ganhem mais competitividade em um mercado que vem sendo dominado por empresas estrangeiras de varejo. E quem nos explica melhor a respeito da alíquota do ICMS é o professor de macroeconomia do IBMEC, Renato Velloni. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. Professor, há pouco tempo, a gente até noticiou aqui que a Receita Federal disse ali que ia acabar com a isenção nas compras feitas por pessoas físicas, né, nesses sites de varejo internacional, de até compras de até $50. Aí teve uma pressão popular ali e essa medida o governo decidiu deixar de lado. Agora vem essa decisão da cobrança fixa de ICMS. De que forma isso deve repercutir? Renata, é uma segunda tentativa, né, de tributar esses produtos que, como vocês bem colocaram, estão aí inundando o nosso mercado, né, brasileiro. Quer dizer, são principalmente produtos de baixo valor unitário, né, que chegam principalmente da Ásia e que chegam sem tributação alguma, né? Então, para competir aí com os produtos brasileiros, né, com o produtor local, acaba sendo um tanto desvantajoso, né? Então, é uma segunda tentativa. Aqui, a ideia é que esses produtos de baixo valor, né, a gente está falando de importações com valores abaixo de $50, né, dá mais ou menos R$250. Então, a ideia é que esses produtos, quando importados de pessoa jurídica no exterior para pessoa física aqui direto, tá? Então, é nessa condição específica, eles paguem, então, os 17%, que seria a alíquota mínima aí de ICMS. Então, diferente daquela primeira medida, que era o imposto de importação, que vai para o governo federal, né? Aqui o ICMS ele vai para o cofre aí dos estados. Então, tem uma preocupação também muito grande que essa tributação, que esse desembaraço aduaneiro seja bem simples, bem prático, né? Seja um sistema bem simplificado, porque a gente está falando de 500 mil encomendas mês. Então, se isso for muito burocrático, muito difícil de fazer, imagina assim quanto que a gente vai desperdiçar, né, em horas aí de trabalho de pessoas e auditores fiscais, né, o pessoal da alfândega. Então, assim, isso a gente precisa dar volume. Então, uma das necessidades para dar esse volume foi ter essa unificação de tarifas, né, de todos os estados, para que o produto não entre aí numa discussão tributária de estado para estado. A legislação de ICMS é muito complexa e a gente tem 27 legislações diferentes. Então, essa foi uma medida importante para que a gente consiga simplificar isso, e a ideia inicial seria tributar em 17%. E, Renato, não correria o risco mais, então, de haver uma sobretaxa? Porque muitas vezes, quando a pessoa encomenda algo, esse produto fica preso na Receita Federal e a pessoa só consegue liberar se pagar o imposto. Com essa atitude dos governos do estado, isso poderia acabar? Ou seja, já está pagando 17%, não vai haver sobretaxa? A ideia é que não precise, tá? O que se está pensando não está aplicado ainda, não saiu ainda em definitivo, né? Mas o que se projeta hoje é que na hora que o usuário aqui dá um clique e fecha a compra, né? Nesse momento, os acordos já firmados, né, com o Shopee, com todas essas principais empresas, o governo já consiga recolher a taxa. Tá? Então, o usuário ele não vai precisar se preocupar com isso,
Agora, é lógico, ele vai sentir no preço, né? Vai ter ali um aumento, provavelmente, de uns 20%, apesar das empresas dizerem que não vão repassar. É difícil a gente imaginar economicamente que não vai repassar, mas pelo menos essa parte burocrática, ela deve ser bastante simples e não envolver o usuário final, mas somente a empresa, tá? O site que está colocando ali à disposição o produto à venda. Então, esse produto pode chegar mais rápido na casa do consumidor, porque antes ficava parado na alfândega, isso deve acelerar. Sim, é essa a ideia, né? Lógico que depende ainda de vários acordos, né? De várias regulamentações no governo, acordos com essas empresas para que tudo aconteça de maneira assim dinâmica, através de tecnologia. Então, se tudo isso ocorrer bem, é essa forma que vai ser colocada. E Renato, a gente, quando fala em tributação, está olhando também lá na frente que há uma promessa do governo justamente se debruçar mais sobre a tributação como um todo. Então, uma medida como essa, se ela for de fato colocada em prática, ela pode mudar logo depois, quando o governo fizer uma reforma tributária, ou você não vê riscos, já que como foi uma decisão, é o ICMS, é o dos estados, talvez o governo não entre nessa seara? Não, temos sempre o risco, Gustavo, porque fica aí depois na mão do executivo, né, deliberar as principais taxas. Aqui, nesse caso, como é unificado em 27 estados, acabaria sendo mais difícil de alterar, porque eu precisaria pegar a concordância de 27 governos que têm opiniões diferentes, né? Todas as divergências que a gente já conhece. Então, eu diria que ficaria um pouco assim complexo politicamente de mudar isso, mas é sempre passível, né? Porque não só o governo federal, como vocês destacaram, estão aí numa empreitada de arrecadar mais, mas os estados brasileiros também, né, que estão numa situação fiscal, inclusive, pior do que a situação nacional. Então, eu imagino que mais para frente, em alguns anos, talvez 1 ou 2 anos, venha aí alguma ideia de subir essa alíquota, mas pelo menos por hora os governos estaduais vão entender isso como um alívio, porque hoje se arrecada zero. Então, entrando 17%, né, que não era previsto, sempre uma a mais, vai ajudar. Né? Agora, quando se discutir orçamento de 2024, de 2025, vamos ver, alguns estados provavelmente vão pressionar, sim, por aumento dessa alíquota. Agora, essa medida, com esse valor de 17%, ela é suficiente? É benéfica ou não? Ou ainda não é suficiente para as empresas brasileiras que muitas vezes dizem que essa concorrência é desleal? É difícil responder com precisão essa pergunta, Renata, mas o que a gente tem em termos nacionais, o imposto médio desses produtos, vocês estão mostrando na tela aqui o vestuário principalmente, a maior parte do que a gente está conversando, a carga tributária média é de 37%. Tá? Então, assim, poxa, será que vale a gente colocar uma taxa de 37% para equiparar? Se a gente fizer isso, provavelmente a gente vai limitar muito o consumidor brasileiro a ter acesso a esses produtos, porque vamos lembrar, né, essas empresas asiáticas, elas não vão pagar só o imposto aqui, elas têm que pagar todo o frete, né, de atravessar o mundo, vir do outro lado do mundo para cá. Então tem os seus custos também, tem os seus percalços. É por isso que tributar a 17 já é um ótimo instrumento para a gente tentar equalizar isso e depois medir, né? Depois de 1 ano, 2 anos, medir o que está acontecendo. Ainda está muito desvantajoso, esse mercado continua muito desequilibrado, ou será que de repente a gente passou da conta? Eu acho que nada melhor do que fazer aí os experimentos, medir a eficácia disso e fazendo os ajustes aí, o ajuste fino, né, daqui para frente. Tá certo, Renato, obrigado pela participação aqui e pela ajuda para entender essa possível cobrança de ICMS nas compras internacionais. Um forte abraço e até uma próxima. Um abraço, até a próxima. Até mais.